realmente te impede de crescer, de expandir. Expandir na vida, crescer profissionalmente, talvez prosperar mais, se relacionar com mais pessoas, ou seja, esse movimento do mais, do conquistar mais, do ser mais, que te impede às vezes, ou que faz a gente travar em alguns momentos em que a vida está convidando a gente para dar um novo salto e a gente segura, não vai, porque há algo aí interno que segura, que não faz a gente seguir. Antes de mais nada, de trazer algumas ideias do que eu venho trabalhando nos atendimentos, do que eu venho trabalhando com os alunos e até comigo mesma, né? Lógico que aquilo que eu venho trazer para você é algo que eu venho trabalhando em mim. E muitas vezes os alunos, os clientes se tornam um reflexo também. Eles fazem com que eu consiga buscar mais informações profundas, diríamos assim, sobre o movimento deles, que também está em ressonância comigo e que eu possa vir contribuir aqui. E se você está aqui e está curioso para saber sobre como a gente faz para crescer, expandir o nosso trabalho, seja como terapeuta, seja como qualquer profissional de qualquer área, deixa eu te dizer que nos próximos dias eu vou fazer o evento online, o Novo Ano, a Nova Energia, justamente com a ideia de orientar você para impactar mais pessoas ao longo desse ano ou nos próximos anos. Como viver das terapias, expandir o seu trabalho e poder impactar a vida de muita gente. É sobre isso que eu quero falar, porque afinal de contas eu já vivo de terapia há quase 20 anos. Ou melhor, esse ano já vai fazer 20 anos que eu tô nessa caminhada. Então eu posso orientar você e te conduzir para que você também possa viver daquilo que você mais ama, impactando a vida de muita gente. Já pega o link aqui embaixo e se inscreve para não perder nada e acompanhar esse super evento que vai acontecer daqui uns dias. Vamos começar fazendo o exercício de hoje. Então quero que você olhe para essa representante, que depois eu vou mostrar até o que ela é. Olha que interessante, eu peguei na minha caixinha lá dos bonecos, aleatoriamente, até sem olhar assim, eu virei pro lado e peguei. E foi interessante até a representação que eu peguei. Alguns já sabem, porque já fizeram atendimento comigo, já sabem o que ela é. Mas olha para a representante, sem fechar os olhos, e sim abrindo os olhos para olhar para ela, porque fechar os olhos é uma tentativa de não querer ver, de não olhar neste caso, tá? Neste exercício. Então, olhe para a representante, respira fundo, perceba o que ela te causa. Quais sensações vêm? Qual é o movimento do seu coração? Quais são as sensações? Qual a impressão, o sentimento, a emoção, principalmente, tá? Ou a primeira palavra que vem na sua mente quando você olha para ela. O que nós estamos fazendo aqui? A gente está testando no campo quais informações ocultas estão aí com você quando se trata de um assunto que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje. Que no caso é o crescer, o expandir. Então, a sensação que você teve, o sentimento que você teve, o que veio tem a ver com isso, tá? E olha que interessante, porque eu peguei uma mocinha grávida aqui, né? Uma mulher grávida. Não sei se dá pra ver no vídeo aí, mas é uma mulher grávida. O que no meu olhar tem a ver uma coisa com a outra? Olha como o campo é incrível, né? Ele traz a informação para a gente já poder contextualizar. Ter escolhido ela de forma aleatória, né, sem ver, me mostra que todo o crescimento, toda a expansão é igual a uma nova vida, uma nova realidade. Muitas vezes nós estamos aprisionados num velho eu, em velhos padrões, e estamos em busca do crescimento. Como você não está acostumado com uma nova realidade ainda, porque ela é desconhecida, normalmente por você ainda não incorporar um novo eu, aí vem o medo, vem a dúvida, vem o controle. Porque o controle só vem da dúvida e do medo. Eu só quero controlar e ser previsível com aquilo que eu ainda não conheço. E aí eu começo a duvidar do meu potencial, da condição que eu tenho de crescer, da condição que eu tenho de suportar o movimento do crescimento, e eu travo. Por quê? Quando nós estamos falando de crescer, isso é um desafio pra mim também, tá, gente? Porque eu sempre me propus a crescer, 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 e tem anos que a gente cresce, tem anos que a gente estagna, tem anos que a gente declina. É normal.
porque é uma oscilação que vai acontecendo e que outros fatores também interferem. Por exemplo, com o advento da pandemia, aqui na empresa a gente cresceu 4 vezes mais. Por quê? Eu já tinha um trabalho online sólido, eu já tinha um treinamento, eu já tinha tudo estruturado, eu tinha equipe. Então, para eu crescer e por as pessoas estarem mais em casa, não foi difícil. Foi um movimento que aconteceu em função da situação. Então, era estranho, porque lá fora as pessoas estavam passando por agonias, pelo medo, por tantas situações adversas, e ao mesmo tempo tinham pessoas aproveitando isso para gerar oportunidade de crescimento para outras. Então, quem estava afim de aproveitar esse momento para se desenvolver, para evoluir, para ser uma pessoa melhor, aproveitou muito bem o período da pandemia. Mas quem entrou na zona do medo, quem se apavorou, quem entrou no psiquismo do medo que se formou, provavelmente passou por situações muito difíceis. Então, tudo é uma questão de a gente entender como que tá a nossa vibração, como que tá o movimento do nosso corpo, qual é a resposta do nosso corpo diante disto. Então, qual é a resposta do seu corpo quando você olhou para o bonequinho do crescimento e da expansão? Que movimento interno aconteceu? Isso te diz muito sobre a sua vontade de crescer, porque todos nós temos uma vontade genuína de ser mais. E eu não tô falando só das questões materiais. A gente quer evoluir em muitos pontos na vida. A gente quer ser mais grato, a gente quer se sentir mais feliz, a gente quer prosperar mais, a gente quer dar melhores condições para nossa família. A gente sempre quer algo mais. Aquilo que você ainda não tem, você tem vontade de ter. Por quê? Porque existe uma consciência de separação ainda. O movimento do crescimento ele pode ser leve e fluido à medida que eu entro na ressonância daquilo que realmente vai ser bom para mim. Então, aquilo que eu prospecto crescer tem que fazer sentido. Eu realmente quero isso para mim? Faz sentido ou eu tô querendo isso porque estão me dizendo que eu devo fazer isso? E eu vou dizer para você, muitas vezes eu declinei porque o resultado que eu queria estava muito mais no desejo de outras pessoas do que meu. Todas as vezes que eu declinei porque aquilo não fazia sentido pra mim. Ou porque eu entrei numa vibração em que eu fui achando que eu não era capaz de fazer aquilo. E aí eu comecei a duvidar do meu potencial, eu comecei a duvidar do que eu poderia fazer e declinei nos meus resultados. Até o momento em que eu bati o pé e falei, não, isso aqui é pra mim. Chega, eu não vou mais ficar fazendo o que os outros querem que eu faça. Agora eu vou fazer aquilo que faz sentido pra mim. Isso faz sentido pra mim? Então eu vou em busca disso. O que eu preciso para ir em busca disso? Aí vem 2 perguntas que eu até anotei aqui. O que você ganha se você continuar pequeno, sem crescer? Porque às vezes o ganho é bem legal. Ah, eu ganho mais tempo, porque você se ilude achando que para crescer você vai perder tempo. E é muito o contrário disso. Não é isso, gente. Crescer e expandir nos dá energia e condições para continuar crescendo, para seguir e para crescer, entende? Agora outra pergunta, o que você perde se você expandir? Porque às vezes, quando você for ver o ganhos e perdas, né? O que eu ganho, o que eu perco, eu vejo que eu ganho mais ficando quieto no meu canto, sem crescer, sem expandir, porque é confortável ficar no lugar que eu conheço. A expansão é o lugar que eu não conheço, é a nova vida. Então é desconfortável para mim ter que olhar para isso. Agora, quando eu percebo que a expansão é o crescimento e que o crescimento é o caminho de qualquer ser humano neste mundo, porque nós temos uma inteligência incrível. Eu até estava lendo sobre isso ontem. Eu não tinha lido tão profundamente sobre essa questão, achei muito legal, que o Joe Dispenza ele fala sobre a evolução do nosso cérebro e que o nosso cérebro, há 250, 300 mil anos, estima-se que ele desenvolveu, se eu não me engano, 20% a mais para poder ter a parte cognitiva, o neocórtex, que até então não tinha. Então é como se o cérebro crescesse mais 20% o tamanho dele, ou tivesse que crescer. Só que a natureza, a divindade é tão perfeita que ele criou dobras para que o cérebro aumentasse esses 20% de maneira que ele não aumentasse o seu tamanho dentro do crânio, na nossa cabeça. Por quê? Porque isso afetaria a hora do parto. Imagina, a mulher teria que ter uma abertura muito maior para poder ter o bebê. E isso faria com que a mulher tivesse que desconfigurar todo o seu corpo. Talvez até não conseguir mais ficar de pé e voltar, né? Ou involuir no sentido de ficar com a estrutura que a gente tem hoje. Talvez ela teria que voltar a caminhar com as mãos no chão, porque alteraria toda a parte genética, toda a parte ali sexual, diríamos assim, e a parte que a mulher precisa para parir seu filho. Olha como a natureza é incrível, gente. Eu tô resumindo. Ele explica bem detalhadamente toda a parte científica por trás disso. Eu tô lendo um livro que chama
Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro. E é um livro um pouquinho mais cansativo de ler, eu tô demorando mais tempo porque ele é bem científico, assim, ele fala bem linhas científicas como funciona o nosso processo de evolução e o que acontece na química do nosso corpo que altera a nossa realidade. Como alterar a realidade a partir do gene. Porque sim, hoje na neuroplasticidade, na neurociência já se sabe que nós podemos alterar o gene a partir do ambiente, a partir dos sentimentos, a partir da nossa vibração, diríamos assim. É interessante porque o movimento da vida sempre é um movimento de expansão. Eu já falei várias vezes aqui que a vida, ela não é linear, ela é espiral, ela expande. No sentido de que você nasce, cresce e morre. Quem você era quando nasceu não é a mesma pessoa que vai ser quando morrer. Inevitavelmente. Ou você vai estar pior ou vai estar melhor. Só que nós todos estamos aqui para sermos pessoas melhores. Alguns anos atrás, quando eu era psicoterapeuta reencarnacionista e trabalhava com a regressão terapêutica, hoje eu não atuo mais com as regressões, mas trabalhei por um bom tempo, inclusive a teoria da reencarnação, para mim, ela não é mais uma teoria, simplesmente. Ela é um fato. Porque não há sentido você pensar que as pessoas vão evoluindo de graça, do nada. Que as crianças que estão chegando mais evoluídas, que entendem de tecnologia, elas vieram assim do nada. Não, elas vieram de experiências de outras vidas que elas foram evoluindo e foram cada vez mais experimentando, conhecendo e tendo mais sabedoria. Mas o fato é que nós temos uma programação mental que parece que a gente tem que envelhecer e tá pior do que quando nasceu. Hoje em dia, a tecnologia, a medicina e tantas outras ferramentas nos estimulam a ter mais qualidade de vida. Eu tava até pensando sobre isso, imagina, há tempos atrás, uma pessoa com 40 anos já era velha, gente. Já era mais velhinha, assim, já era mais enrugadinha. Hoje, a maioria das pessoas com 40 anos estão na flor da idade, né? Assim como eu. Mas são pessoas que têm uma aparência muito mais jovial, porque tem mais recurso, tem mais saúde, inclusive, porque hoje a gente pode se alimentar melhor, hoje o nosso esforço físico é menor, até nas atividades profissionais que a gente faz, embora às vezes a gente fique muito tempo sentado, fique até sedentário, né, isso tem que ser cuidado também, mas hoje é muito diferente de lá de trás, porque eu vejo pais dos meus clientes que têm aí por volta de 40 anos, trabalhavam na roça, debaixo do sol, debaixo da chuva, era muito sofrido, então quando chegava perto dos 40, 40 e poucos anos, as pessoas estavam muito doentes já, ou já estavam muito velhas, né, envelhecidas. E muitas já faleciam cedo, com 50 anos muitas pessoas já faleciam antigamente. Hoje já aumentou muito a expectativa de vida. Por quê? Porque mudou nossa forma de viver. Então, naturalmente, a vida nos convida a expandir, a crescer, a evoluir em alguns pontos. E o meu convite hoje é que você observe aonde você tem que crescer que você trava. Às vezes o que te impede é não ter essa consciência que a gente está trabalhando aqui agora. Às vezes o que te impede é a comparação. Você não cresce porque você se compara com pessoas que estão lá aonde você não tá ainda. E como diz meu querido amigo Bruno Gimenez, na guerra da comparação, sua autoestima não sai ilesa. Então não tem jeito. Você vai perder a tua autoconfiança, a sua autoestima, porque você não tá no caminho de olhar para sua realidade e fazer aquilo que te cabe para o seu momento. E aí, quando você olha para as outras pessoas que estão onde você quer estar, se inspire com elas. Já falei várias vezes disso aqui também. As pessoas que estão crescendo, que têm sucesso, elas têm que servir de inspiração. E nem tudo que elas fazem se encaixa para sua realidade. Então, filtre. Mas tem coisas que você vai olhar e vai dizer, puxa vida, eu posso ser assim também. Isso tem sentido pra mim. Tem pessoas que no meio do caminho, no seu crescimento, na sua expansão, você vai deixar. Outras pessoas você vai se aliar. Porque você vai precisar se tornar uma nova pessoa para ter uma nova realidade, que é a realidade do crescimento, que é a realidade da expansão. E assim, não precisa fazer força para crescer. O crescimento acontece de forma natural, assim como nós, quando somos criança, vamos crescendo. Essa é a natureza das coisas, gente. Você faz força para crescer e ficar adulto? Não! A vida vai fazendo você crescer, você vai se alimentando, você vai cuidando da sua saúde, seus pais vão te incentivando, você vai estudando, ou seja, o seu corpo cresce, os seus órgãos, tudo cresce proporcionalmente de forma natural para você se tornar um adulto, sair da fase infantil, adolescente, se tornar um adulto. Ou seja, o que isso nos mostra? Que na natureza, na vida, o crescimento é inevitável em todos os sentidos. Só que às vezes a gente trava o nosso crescimento.
pelo medo da expansão, pelo medo do movimento do sim, porque aí muitas coisas vão crescer proporcionalmente. Você vai ter que conviver com mais pessoas, você vai ter que fazer mais coisas, por quê? Porque o crescimento faz a gente ir para um outro nível. Mas tem que entender que para crescer, agora vem um insight importante, tá? Para crescer, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Em muitos âmbitos e áreas da nossa vida, nós vamos precisar de pessoas. E é aqui que a maioria das pessoas trava, porque você acha que você tem que crescer e dar conta de tudo sozinho, e você precisa se libertar disso. Saber que você não sabe de tudo, mas você tem que saber quem sabe. E você vai estar aberto, disposto a compartilhar com pessoas que vão vir para acrescentar no seu crescimento. Eu nunca poderia crescer a minha empresa se eu não tivesse pessoas dentro da minha empresa que pudessem colaborar e com a sua capacidade, a sua sabedoria, ajudar a empresa. Porque hoje eu não posso editar os vídeos, fazer página, pensar no conteúdo, fazer design, atender, cuidar dos alunos, ficar no WhatsApp. Eu não consigo fazer tudo, gente. Se eu não tivesse uma pessoa para me ajudar a gravar os vídeos, uma pessoa para me ajudar a fazer o meu marketing, uma pessoa que me ajudasse a responder o WhatsApp e os alunos na plataforma, eu ficaria pequenininha, bem pequenininha, se eu tivesse que fazer tudo. Então saiba que no caminho do crescimento você tem que olhar para aquilo que você ganha, para aquilo que você perde, quando se trata de crescimento, e para pessoas que precisam compartilhar essa evolução junto com você. É impossível crescer sozinho, é impossível expandir sozinho. Você precisa ter pessoas aliadas a você. E se você não é seu próprio aliado, se você não se ama, como é que as outras pessoas vão ser seus aliados? Na próxima semana, eu vou fazer o evento online, o novo ano, a nova energia, pra gente falar mais de tudo isso com profundidade e qual o caminho para você viver das terapias. Então já pega o link e já se inscreve, porque sim, nós vamos falar do movimento de crescimento do terapeuta para impactar mais pessoas. Como isso é possível? Como você pode expandir para impactar a vida de outras pessoas? Pega o link e já se inscreve para a gente poder compartilhar mais de tudo isso nos próximos dias. Combinado? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.